Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão agora nos acompanhando. Começamos mais um Papo de Evangelizador, Notas com Arte e Amor. Hoje falaremos sobre Judas, uma dúvida que eu sempre tive ao longo dos meus aprendizados e uma ideia que surgiu também recentemente em outros grupos de estudo de evangelização para a gente abordar, conhecer um pouco mais, né? E falando com amigos, um deles se prontificou a nos ajudar nesse bate-papo que a gente vai fazer sobre Judas, né? Não exatamente um estudo, mas mais um bate-papo que a gente vai aprendendo pouquinho a pouquinho. E como sempre eu faço, para me ajudar aqui nessa noite, mais uma vez, a Fabiane Ferreira, lá de Curitiba, um presente da pandemia que recebi após um projeto de uma casa espírita totalmente online. E mesmo após ter encerrado a atividade, porque os participantes voltaram, né, ao presencial, então mesmo assim e mesmo à distância a gente mantém esse vínculo, essa amizade, e que agora ela está trabalhando conosco aqui na TV Nave. Então, bem-vinda, Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ito. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos todos ansiosos aí para aprender um pouquinho mais sobre esse personagem tão importante, né? Exato. E você que está participando agora, então está chegando, deixa seus comentários, façam perguntas que o nosso convidado responderá todas elas. Ele está até rindo ali, ó, na janelinha. Se ele não souber, aí a Fábio responde para vocês, tá bom? Fica combinado assim e pronto. Tá certo? Então, hoje nós estamos aqui com a realização desse programa através da Casa Existencial Espírita Nosso Lar de Barretos, o apoio da IDEAC, né, e Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, lá do Rio de Janeiro, do nosso amigo Abobrinha, a Rádio Melodias do Bem, a RAI TV, Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Fraternidade e o Web TV do Espírito dos nossos queridos Jaqueline e Robson, lá de Araruama. Então, para a gente começar logo, né, Fábio, chamar o nosso convidado aqui e a palavra é sua. Então tá. O nosso convidado de hoje se chama Rafael de Amorim Siqueira, residente lá de Niterói, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, o CEF, que é uma casa fundada pelo médium e tribuno Raul Teixeira, bem conhecido de muita gente aí do movimento espírita. O Rafael é advogado, formando em psicologia, e ele vai trazer para a gente esse tema controverso que é Judas Iscariotes. Seja muito bem-vindo, Rafael. Estamos todos curiosos e ansiosos para falar sobre essa personalidade. Olá, olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Boa noite, companheiro Ito, do Banco do Brasil, onde nós nos conhecemos e, graças a Deus, formamos uma amizade que nos propicia hoje estarmos juntos também nas lides espíritas. Boa noite, Fabiane Ferreira, nossa Fabi, que eu já conheci hoje pela primeira vez e já pintou assim uma amorosidade, uma afinidade. Eu peço que Jesus continue te abençoando nos trabalhos do bem. Quero cumprimentar todos que estão no nosso chat, que a razão de ser das nossas lives são vocês. Muito boa noite, Maria José Reis, minha querida amiga, que bom que você está conosco. Muito boa noite, Marilânia Moser Rocha. Muito boa noite, Cris Araújo. Essa aqui, Rafa, ela é justamente da nossa casa lá, a Gasfa. É uma das trabalhadoras, né? E assim que eu divulguei a primeira vez, ela já mandou mensagem, opa, vou me preparar para assistir, né? E também aproveitando esse espaço, eu quero agradecer a Cássia Bampa, lá de Barretos, que é justamente quem idealizou esse programa, né, Papo de Evangelizador, Notas com Arte e Amor, que é voltado à atividade de evangelização, e falar de Judas também é evangelização, né? Muito pertinente para todos nós, né? Certo? Continuando aí, Rafa. Ó, a Geni Tavares. Vera Lúcia Lima Ferreira.
Vera Orfão. E nesse momento eu também cumprimento a todos que vão nos assistir posteriormente, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Olha quem está aí, meu querido Eduardo Azevedo, o Dudu, lá de Bom Jesus, do Itabapuana. Como é bom tê-lo conosco, viu, Dudu? Um abraço para todo mundo aí de Bom Jesus. Rafa, e a Vera aqui também, ela era de Brasília, né? Agora foi para, se não me engano, Juiz de Fora. Mudou para lá, nos deixou aqui, palestrante da nossa Casa Gaspa. Então é uma alegria vê-la aqui, Vera. Muito obrigado pelo prestígio. Eu sou Rafael Siqueira. Oi. Não, isso. Então agora Fabi e eu vamos deixá-lo não sozinhos, estamos aqui. Mas vamos deixar você com a palavra, você fala mais de você um pouco e daqui a pouco a gente volta. Faço a audiodescrição, né? Ah, sim, bem lembrado, isso, também. Deixa eu começar então comigo, fazendo nossa audiodescrição. Eu sou um rapaz de pele morena, cabelos lisos, o que ainda tem, né? Ainda está aqui, uso óculos, estou com uma camiseta branca da Abrarte. Há poucos tive atividades sobre a Abrarte, sobre o nosso fórum, que vai acontecer aí no Rio de Janeiro, viu, Rafa? Então, feriado de Corpus Christi, estaremos aí por perto. E atrás de mim aqui o meu suporte de backup, quando necessário. Às vezes eu faço 3 transmissões ao mesmo tempo, então preciso estar bem preparado aqui, bem antenado, né? Fabi? Então, minha audiodescrição: sou uma mulher de aproximadamente 40 anos, de pele parda, cabelos cacheados longos, atrás de mim uma parede branca, e é isso, né? Estou vestindo uma blusa bege com uma estampa que é do encontro de jovens que nós temos aqui em Curitiba e região. Já eu sou Rafael Siqueira, um homem jovem, posso dizer assim, vou fazer 44 anos agora no dia 26 de maio, tenho a pele branca, cabelos lisos, os que sobraram, tá, gente? Jogados assim para o lado, estou vestindo uma blusa azul, uso um óculos, tenho atrás de mim uma planta, e é com muita alegria que hoje estou falando com vocês sobre Judas, um aí dos apóstolos de Jesus. Falar sobre Judas, muitas vezes, pode parecer um tema controverso, porque muitos nos lembramos de Judas como sendo o apóstolo que traiu Jesus. E todos os anos, por ocasião da Semana Santa, nós guardamos o dia de sábado para malhar Judas. Quando ainda era católico, até os meus 18 anos, assim eu fui, tudo aquilo me chamava muito a atenção, porque tanto tempo depois a gente precisava bater em Judas, falar mal de Judas, considerar um homem que foi discípulo de Jesus como responsável por tudo aquilo que tinha acontecido ao nosso mestre. Tornei-me espírita e pude estudar o Evangelho sob novos prismas, sob novas cores, e entender um pouco melhor essa personagem. Bom, então a gente vai mergulhar um pouco nessa personagem de Judas hoje, trazendo algumas considerações que eu não tirei assim, como se costuma dizer no interior, de trás da orelha. Eu busquei algumas referências. O livro Crônicas de Além Túmulo, que é o primeiro livro do espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro de 1937, quando no capítulo 5, há uma página intitulada Judas Iscariotes. Também de Humberto de Campos, nós temos o livro Boa Nova. E quem não leu esse livro ainda não sabe o que está perdendo. Porque são 30 passagens evangélicas onde o espírito Humberto de Campos nos traça como um grande repórter da espiritualidade cenas dos personagens evangélicos, da vida de Jesus, que a gente não encontra nos textos de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João. E no capítulo 24 dessa obra, nós temos um texto que fala sobre Judas, intitulado A Ilusão do Discípulo. Mas existem alguns livros da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier que são desconhecidos.
Nós sabemos que Chico psicografou mais de 450 obras, número já atualizado, de vários espíritos. Entre eles, uma poetisa baiana chamada Maria Dolores. E Maria Dolores escreveu 2 páginas belíssimas sobre Judas. Uma no livro Coração e Vida, a página intitulada Amor e Perdão, que traça o que Jesus fez depois da sua morte, indo buscar Judas numa zona purgatorial, numa zona umbralina, o nome como nós chamamos, pouco importa. E também Maria Dolores, num outro livro chamado Momentos de Ouro, numa página intitulada Retrato de Mãe. Ela fala de uma visita que Maria, a mãe de Jesus, foi fazer a Judas, quando ele se encontrava triste no plano espiritual. Então, é sob a orientação dessas 4 obras, e igualmente sob a orientação de estudos que eu tenho desde os meus 18 anos sobre o Evangelho, que nós vamos traçar alguns retoques sobre a vida de Judas. É bem verdade que quando falamos sobre fatos históricos, e isso se encontra na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, falar sobre fatos históricos, existem divergências. Assim como existem divergências sobre dogmas, existem divergências sobre predições, a única coisa que não tem divergência sobre Jesus é sobre o aspecto moral. Porque ninguém tem dúvida de que Jesus ensinou o amor, ensinou o perdão, falou sobre a imortalidade. Então hoje, se eu fosse falar sobre Maria de Magdala, nossa, como tem divergências. Divergência entre os religiosos, entre os historiadores, e da mesma forma, nós temos divergência entre os historiadores e os próprios espíritos que tratam um retrato espiritual de Judas. Mas nós vamos aí com bastante cuidado, nos baseando nessas 4 obras que eu citei, e a gente fica à disposição, depois de um primeiro momento, para conversarmos. Porque o importante é nós entendermos que Judas não é esse traidor que nós imaginamos. Não é essa pessoa que merece ser maltratada, xingada, batida todos os anos, como nós fazemos. O que, aliás, significa que nós ainda não amadurecemos. Porque, observem, 2000 anos depois, a gente ainda continua culpabilizando um espírito. Nós que cremos na imortalidade, na reencarnação e principalmente no progresso dos espíritos, pode parecer imaturidade nossa, vocês não concordam? Então vamos lá. Nós sabemos que Jesus constituiu um colégio apostólico com 12 discípulos. E para gravar esses 12 discípulos, eu costumo buscar a proximidade entre eles. Por exemplo, André, que era irmão de Simão Pedro, ou seja, um par de irmãos. Nós temos igualmente outro par de irmãos, Tiago maior, João o evangelista. E por que Tiago maior, Rafael? Simplesmente porque ele era mais velho. Nós tínhamos Tiago menor, que era mais novo, que era irmão de Judas Tadeu, e que igualmente era irmão de Mateus, Levi que depois tornou Mateus. Então, nós temos 2 pares de irmãos e nós temos um trio de irmãos. Depois nós temos Filipe, Bartolomeu, e Bartolomeu é chamado por esse nome nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. No evangelho de João, ele é chamado Natanael. Mas é uma variação, tá, gente? Trata-se do mesmo apóstolo. Depois nós temos Simão Zelote, Judas Iscariotes, nós temos Tomé o Dídimo e nós temos, acho que eu falei os 12. Vamos conferir se eu falei os 12? André, Simão Pedro, Tiago maior, João, Tiago menor, Judas Tadeu, Mateus, Filipe, Bartolomeu, Simão Zelote, Tomé o Dídimo e Judas Iscariotes. Fechamos os 12. 11 deles eram da Galileia, ou seja, da parte norte do reino de Israel. Eram pescadores, eram pessoas muito simples. Apenas um, Judas Iscariotes,
era do sul, era um comerciante de uma cidadezinha chamada Queriot. E essa informação eu tiro do livro de Dona Amélia Rodrigues, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Da cidade de Queriot, Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, ele tinha uma particularidade, porque além de ser comerciante, em contraste com os demais que eram pescadores, ele costumava andar com uma faca na cintura, uma faca redonda, que era chamada sicar. E daí, alguns historiadores colocam que o nome dele, Iscariotes, pode ser não em razão da cidade, Queriot, mas em razão dessa própria faca, sicar, sicariote. Ou seja, ele era alguém que, além de ser um comerciante, ele fazia parte de um grupo de sicários. E aqui alguns historiadores colocam que ele era do grupo dos sicários ou do grupo dos zelotes. E eu peço permissão para fazer uma explicação para vocês. Naquela época de Jesus, os judeus eram divididos em algumas divisões, em alguns grupos. Nós tínhamos os grupos dos fariseus, dos saduceus, nós tínhamos o grupo dos essênios e nós tínhamos o grupo dos zelotes ou zelotas. Quem eram os zelotes ou os zelotas? Era o grupo revolucionário. Era o grupo que não era tão vinculado à religião, mas era vinculado a um processo de independência, porque eles queriam tornar o reino de Israel independente de Roma, porque eles viviam uma verdadeira opressão. Por volta ali de 60, 66 a.C., Júlio César tomou toda aquela região, fez daquela região submissa a Roma e explorava. Explorava nos costumes, explorava monetariamente, tornava o povo submisso. E esse grupo dos zelotes era um grupo de luta armada, que andava com espadas, andava com esse sicar, essa faca redonda, porque eles buscavam durante todo o tempo a independência de Israel. Então, Judas Iscariotes, além de um comerciante, ele fazia parte do grupo dos zelotas. Alguns historiadores dizem que não era apenas do grupo dos zelotas, mas de um grupo ainda mais radical chamado do grupo dos sicários. Daí, sicar que forma sicários, porque a luta armada, a proposta da revolta era uma tônica da vida deles. Feita essa primeira explicação, a gente começa a entender que não houve um processo de traição. Porque, observem, o reino de Israel esperava um Messias. Isso está escrito lá no texto de Isaías, no Velho Testamento, lá em Isaías capítulo 53, quando o povo esperava um Messias, que quer dizer um enviado de Yahvé ou de Jeová, que iria libertar o povo de Israel. Esse Messias seria a salvação do povo oprimido, porque esse povo oprimido já tinha sido escravo no Egito, mas agora era escravo dos romanos, e eles aguardavam como ninguém esse Messias, que em hebraico, Mashiach. E os discípulos reconheciam esse Messias como sendo Jesus. Só que Judas pensava assim, mas puxa vida, será que um Messias tão bondoso igual a Jesus vai dar conta de lutar contra os romanos, de libertar o nosso povo? Será que eu não preciso dar uma ajudazinha? Era esse o pensamento de Judas. Humberto de Campos dizia que Judas amava Jesus como ninguém, e que Jesus igualmente amava Judas como discípulo amado. Eu quero que vocês guardem isso. Ou seja, existia um amor. Estou falando demais, gente? Vou concluir aqui então com meia hora, e depois a gente volta. Tanto isso é verdade que alguns historiadores colocam que aquele episódio da expulsão dos vendilhões do templo foi provocado por esses zelotes, que aproveitaram daquela festa que estava havendo em Jerusalém para provocar aquela confusão
e propiciar que o reino dos céus se instalasse. Ou seja, Jesus não teria, segundo esse grupo de historiadores, virado as caixas, gritado, batido nas pessoas. Quem teria feito isso eram os zelotes. E Judas era um zelote ou um sicário. Nós tínhamos 2 discípulos de Jesus, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Então, o que se passava na cabeça de Judas? Ele precisava apressar a chegada do reino dos céus. Ele precisava ajudar para que o messianato de Jesus ocorresse mais depressa. Então, o que ele fez? Ele resolveu fazer uma espécie de acordo com os escribas e os fariseus. Aceitou 30 moedas de prata para que entregasse onde Jesus estava. Para que entregasse Jesus e ele fosse preso e depois levado à cruz. Qual era o pensamento de Judas? Ele é o Filho de Deus. Ele é o homem mais poderoso que nós conhecemos. Quando ele for capturado, toda a corte celestial virá ao encontro dele, virá para socorrê-lo. Então, o que está demorando muito vai ocorrer mais depressa. Eu vou apenas ajudar. Imaginem alguém que quer ajudar a lagarta virar a borboleta e vai lá e fura o casulo. O pensamento de Judas era um pensamento pequeno, um pensamento de quem queria ajudar. Só que ele não ajudou. Porque Jesus era o Messias da paz, o Messias da fraternidade, que veio trazer o amor, não a violência. Jesus não tinha o pensamento dos sicários, nem dos zelotas. Jesus havia vindo instalar um reino que não era um reino de violência, era um reino que não era deste mundo. Quando Judas se deu conta disso, ele pega as 30 moedas de prata com as quais ele tinha vendido o seu senhor, vai lá e atira as moedas de prata, devolvam a vida deste homem, coloquem ele em liberdade, porque ele é um homem bom. E os escribas e fariseus respondem, isso é problema seu, você que o vendeu, isso é lá contigo, que foram as palavras ditas. Depois daquele momento, ele vai e se enforca, tirando a própria vida. Depois que ele tira a própria vida, ele vai para uma zona terrível no plano espiritual. Jesus é crucificado e antes que pudesse subir aos céus, porque ele se encontra com Maria de Magdala no domingo. E não sei se vocês se lembram, Maria de Magdala quer tocá-lo. E ele diz, não me toque ainda, porque não subi aos céus. Por que Jesus não deixou que Maria de Magdala o tocasse? Por uma razão muito simples. Diz o Espírito Maria Dolores que ele havia descido às zonas infernais para salvar um amigo. Um amigo nunca esquece o outro. E mesmo quando eu estava no alto da cruz, eu ouvi o choro, o ranger de dentes de Judas. E eu precisei descer às zonas infernais para poder elevá-lo novamente. Esse é Jesus, que foi salvar Judas nas zonas infernais. Mas, gente, ele havia se equivocado. Precisava renascer inúmeras vezes até que pudesse recompor o colégio apostólico. E isso ocorreu, porque Judas, pela via das reencarnações, ele foi nascendo, progredindo enquanto espírito. E ali pelo século XV, em 1412, ele renasce. Diz o espírito Humberto de Campos, pela última vez, na personalidade de Joana d'Arc, na pele daquela que iria libertar a França, ajudando a Carlos VII a restaurar o trono francês. Era uma virgem de Dom Remy, que veio a desencarnar com 19 anos, queimada na fogueira. E observem a particularidade da vida de Joana d'Arc. Ela foi traída pelo rei que ela ajudou a empossar. Não seria a mesma expiação de Judas, que traiu Jesus, querendo empossá-lo? Agora, na pele de Joana d'Arc, ele foi traído e queimado. Mas conta o espírito Humberto de Campos que, a partir daquele momento, ele se restaura e volta a fazer parte do colégio apostólico. Desde o século XV,
Judas, Joana d'Arc, é um espírito de luz. E nós ainda, no decorrer do tempo, vimos malhando alguém que hoje é um benfeitor da humanidade. E antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero contar uma outra história. Porque não só Jesus foi visitar Judas nas zonas infernais, também Maria Santíssima. Porque depois que Jesus o visita, Maria também desencarna. E enquanto o espírito vai ao seu encontro e o percebe chorando. Meu filho, o que se passa? Eu traí o meu Senhor. Eu traí aquele a quem mais eu amava. E agora me encontro triste. Fui procurar a minha mãe biológica e ela me rechaçou dizendo: você é um imundo. Você é o próprio Satanás. Aparta-te de mim. Eu mereço ficar nesse inferno existencial e consciencial durante os séculos. Não, meu filho. Jesus te ama. Deus também. E você terá novas oportunidades. E quem és tu que me diz isso? Quem és tu, ó mulher abençoada, que vem ao meu encontro para me abraçar, sabendo que eu sou o mais réprobo entre os réprobos? Meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Ele te ama, eu também. Você terá as mais diversas oportunidades para progredir. E ele se levanta, vem tendo as suas reencarnações até renascer como mulher, Joana d'Arc, e dar conta de que poderia seguir em frente, refazendo e ressignificando os seus passos. Quando olharmos então para Judas, não miremos o traidor, miremos alguém que se equivocou, como muitos de nós se equivocam. Como muitos de nós vimos ao longo do tempo traindo Jesus com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Traímos Jesus porque professamos ele com os lábios e mantemos o coração distante dele. Traímos Jesus porque somos espíritas ou cristãos de fachada. E a gente às vezes quer malhar Judas, que já é um espírito nobre, sem olhar para as nossas próprias fraquezas. Quando olharmos para Judas, olhemos para alguém que fez um périplo redentor e, à semelhança dele, possamos igualmente fazer o nosso. Não para sermos Joana d'Arc, mas para sermos Rafael, Ito, cada um de vocês, na tarefa diária de nos reformarmos. Nossas palavras iniciais são essas. E agora a gente vai para o bate-papo. Nossa, Rafa, uma verdadeira mini aula de história aí para a gente, né? Para a gente dar uma rememorada para aqueles que não conhecem tanto. Então, como eu tinha falado até nos bastidores aqui, hoje eu estou como aluno e é uma alegria receber esse conhecimento todo. E essa passagem de que Jesus desce, né, para consolar Judas, é uma passagem que mexe bastante com a gente, para ver a grandeza que a gente ainda tenta entender, né, de Jesus, com tudo aquilo que ele passou, com tudo o que ele precisou, né, passar para nos mostrar, para servir de exemplo. Né? Antes da Fabi falar, deixa eu agradecer aqui a chegada de mais convidados também. Tivemos aqui, a Vera corrigiu aqui, em Saquarema. Né? Juiz de Fora e Saquarema é parecido, né? Assim, eu errei só o acento, então tá valendo, né? Maria do Carmo Castro chegando aqui, Ana Letícia, Nadir, Maurício Mancini, Roseli, Roseli, São Gonçalo, pertinho ali. A Vera aqui falando também, muito bom ouvi-lo. A Thelma também chegando, muito bom ouvir você. E a gente vai colocar aqui aos pouquinhos, viu, gente, no chat, a literatura que o Rafael usou para esse nosso bate-papo, certo? Então a gente fica agora esperando vocês deixarem aqui suas perguntinhas, seus comentários e vamos acompanhando. Fábio? Quero falar que me tocou muito ler esses textos, sabe? Teve um trechinho ali do livro Crônicas de Além Túmulo que me pegou
de uma forma assim diferente. Quando Judas fala assim, deixa só eu achar aqui de novo, quando ele vai falar que todos os anos, né, já são mais de 2000, as pessoas, quando chega nesse período da Páscoa, relembram, né, esse momento, e ele sempre é colocado nesse lugar de julgamento, né, que foi o que você trouxe ali. E interessante ele dizer que depois que ele passou por tudo, por todas essas reencarnações, ele já se encontra de uma forma que isso não abala mais ele, né? Entristece, claro, mas ele já foi absolvido pela sua própria consciência, né? Então, mas é triste a gente olhar para essa sociedade até hoje que continua malhando Judas, né? Eu sempre penso, aqui em Curitiba, eu sou do Rio de Janeiro, sou de Petrópolis, e é bem comum, não sei hoje, eu já saí de Petrópolis há muitos anos, não sei se ainda se malha Judas, mas era muito comum. Aqui em Curitiba a gente não vê muito pelas ruas, pelo menos não por onde eu costumo passar. E eu sempre fico pensando, né? Porque tem o Malhar Judas, mas por outro lado também temos o Sábado de Aleluia, né? Por que não olhar para esse dia como Sábado de Aleluia e, quem sabe, a gente mesmo conseguir perdoar esse Judas, né? Porque ele já se perdoou, ele já conseguiu esse alívio, né, na consciência dele, como ele traz ali através de Humberto de Campos, né? E por que para a gente ainda é tão difícil, né, perdoar o outro? Porque para a gente ainda temos muitos esses erros, né? E quando a gente busca conhecer um pouco mais a história, a gente consegue compreender as motivações dele, né? E não apenas julgá-lo, mas compreender os motivos que o levaram a fazer o que ele fez, né? É contextualizar melhor essa história, né? E é muito bonito quando a gente consegue fazer isso com um personagem que até hoje é tão julgado e condenado pela sociedade cristã, né? Nossa, sua fala trouxe tantos elementos que a gente pode aí explorar. Por que a gente precisa malhar Judas? A resposta poderia ser dentro da psicologia, porque o ser humano sempre precisa de alguém ou algo para culpabilizar. Ao invés de eu olhar para mim mesmo, adentrar a minha intimidade, verificar os meus sentimentos, os meus equívocos, eu estou sempre projetando a responsabilidade para as outras pessoas. Eu faço isso com os meus pais, eu sou assim por conta dos meus pais. Eu faço isso com a sociedade, eu sou assim por causa dessa sociedade corrupta que nós vivemos. Eu faço isso mesmo no ambiente religioso com os obsessores. Não, a minha vida está assim por conta dos obsessores. Então, isso é uma defesa psicológica nossa. E dentro da cristandade, esse sentimento da cristandade, a gente sempre precisou culpar Judas para entender o porquê que o cristianismo ainda não conseguiu ensinar as pessoas a amar. Por que em pleno século XXI os cristãos ainda fazem guerras? Por que nós ainda hoje não conseguimos viver como irmãos? Porque a gente precisa arrumar culpados. Ao invés de nós nos colocarmos como vetores da transformação, a gente arruma culpados. Então é sempre o império do mal. O meu adversário, o diabo, o Judas que traiu Jesus, o Pôncio Pilatos, quando em verdade a gente pode pensar em nós. Mohandas Karamchand Gandhi costumava dizer: seja você a transformação que deseja ver no mundo. Esqueça Judas. Judas hoje é alguém que, se eu tenho que falar alguma coisa com Judas, Judas, me ajude. Porque ele é um espírito superior a nós. Esqueça a quem responsabilizar. Olhe para você mesmo e procure ser uma pessoa melhor. Procure ser uma pessoa que se coloca na condição de se transformar cada vez mais num vaso novo, em alguém disposto a seguir servindo Jesus.
E há outras duas considerações sobre a vida de Judas e o próprio evangelho que a gente pode trabalhar sob um novo prisma. Porque quando a gente lê o evangelho, algumas passagens ficam muito marcadas. E as interpretações são sempre aquelas que nós ouvimos e fomos reproduzindo. Querem ver uma delas? Quando estavam na última grande ceia, Jesus diz: um de vocês vai me trair. E pergunta: qual de nós vai te trair, Senhor? Jesus responde: aquele a quem eu der o pedaço molhado de pão. Ou seja, ele pega o pedaço molhado de pão e entrega para Judas. E naquele momento, o que tiveres de fazer, faça agora. E muitos, Jesus estava mandando Judas trair ele bem depressa. Não é isso, gente. O que tiveres de fazer, faça agora. Ainda tem tempo para você mudar. Eu ainda estou te dando uma oportunidade para fazer diferente. E daí a gente tira o determinismo. Porque muitos de nós espíritas trabalhamos com o determinismo como sendo algo inexorável. E eu falo essa palavra inexorável, algumas pessoas vão corrigir. Não, Rafael, é inexorável. Não, é inexorável mesmo, tá, gente? Esse X aqui tem som de Z. O determinismo existe em alguns aspectos da nossa vida. Por exemplo, nós vamos desencarnar. Isso é determinismo. Nós vamos evoluir. Isso é determinismo. Deus nos ama e nos amará sempre. Isso é determinismo. Mas Judas não nasceu para trair Jesus. A gente precisa ter conta disso. É bem verdade que o que estava no texto de Isaías iria se cumprir, mas sem que necessariamente Judas tivesse que entregar Jesus. Se não ocorresse daquela forma, ocorreria de outra. Mas qual, Rafael? Aí seria elucubração nossa. Imaginar que alguém nasce para trair outra pessoa? Não. Imaginar que alguém nasce para matar outra pessoa? Não. E daí a gente poderia até extrair do Livro dos Espíritos, na questão 872, eu poderia até ter marcado ela, que era mais depressa. O que diz aqui o resumo teórico do móvel das ações do homem? A questão do livre-arbítrio pode ser assim resumida: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas sempre terá a liberdade de agir ou não agir. Então Judas teve a liberdade de agir. E Jesus deu a ele a última liberdade. Vai e faça o que tem que fazer. Ainda dá tempo de você não pegar essas 30 moedas. Ainda dá tempo de você não ir com os soldados lá no Horto das Oliveiras e me dar um beijo. Querem ver, Ito e Fabi, uma outra passagem? Quando Jesus, no Getsêmani, ele chora e diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Muitos de nós pensamos: mas Jesus, o tipo mais perfeito, estava chorando e pedindo a Deus para afastar dele a morte. Mas onde que está escrito que Jesus estava pedindo para ser afastado dele a morte? Ou afastado dele a provação? Isso é uma interpretação nossa. Hoje a gente já consegue interpretar isso de uma outra forma. E mais uma vez, gente, não estou tirando isso de trás da orelha. Isso é fruto, profundas reflexões, estudos de uma vida inteira. Eu quase entrei no seminário, tá, gente? Quando Jesus pede, afasta de mim esse cálice, a que cálice ele estaria se referindo? A traição do amigo. Aquele que lhe negaria 3 vezes. A 9 que fugiriam e não estariam com ele. A todos os séculos que se passariam quando os cristãos passariam a fazer cruzadas. Inquisição, porque Jesus nos amava. Então o cálice não tem a ver com Jesus. O cálice tem a ver com aqueles que ele ama e que estariam ou poderiam estar se perdendo. Olha como a gente pode ler a Bíblia com um outro olhar, ressignificando e dando mais amor
nos atos de Jesus. Rafael, a gente tem umas perguntinhas aqui, mas eu vou colocar uma aqui do Maurício Mancini, que tem a ver com essa fala sua agora em pouco. Ele pergunta se o costume de malhar Judas não seria uma projeção dentro daquela questão psicológica que você estava trazendo também. Exatamente. Segundo a teoria psicanalítica, que foi trazida por Freud, gente, eu não sou psicanalista, eu estou me formando em psicologia, mas a gente estuda todas as abordagens. Freud trabalhou que a gente tende a reprimir ou recalcar elementos com os quais a gente não gosta. Elementos que a gente não quer conviver com ele, porque a gente reputa feio, ou simplesmente porque não fazem parte da tônica da nossa atividade consciente naquele momento. Só que essas coisas voltam. E para evitar de voltar à consciência, eu vou criando mecanismos de defesa do ego. E um dos mecanismos de defesa é a projeção. Porque ao invés de eu olhar em mim o que precisa ser corrigido, consertado, eu vejo isso na outra pessoa. É isso que Joana de Ângeles coloca na sua série psicológica, quando ela fala do espelho. O outro serve para mim como sendo um espelho. Tem um exemplo disso dentro do texto evangélico? Quando levam para Jesus uma mulher pega em adultério. A lei de Moisés, dizem aqueles homens, pedem que uma mulher pega em adultério seja apedrejada. Mas Jesus, quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Abaixa-se e começa a escrever no chão. O que Jesus escrevia no chão, senão as marcas morais daqueles que estavam acusando? Porque quando olhavam para as marcas morais no chão e olhavam para aquela verborragia em face da mulher, os que estavam acusando se davam conta de que o problema estava dentro deles também. E que eles eram tão cheios de equívocos e que direito eles tinham de tacar pedra na mulher. O que o Maurício nos pergunta, então, é o mecanismo de projeção, ele se revela da seguinte forma: nós tendemos a atacar no outro aquilo que está mal resolvido em nós. Isso é um mecanismo de ressonância. Ou seja, ressoa fora porque está gritando dentro. Daí Jesus costumava dizer: por que vedes o argueiro, o cisco no olho alheio e não vede a trave no seu? Malhar Judas é isso. Eu vejo o argueiro, que é Judas, e deixo de ver a trave, porque nós somos os Judas dos tempos atuais. Observem, Judas já se tornou um espírito elevado. Nós agimos como Judas nos tempos atuais. Na indisponibilidade de nos atirar pedras, a gente continua atirando pedras no Judas. Muito bom, Rafa. Quando você estava falando, eu fui pensando uma coisa em relação a esse texto, né, que Judas fala ali. Ele fala sobre isso. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Achei isso pesado. E aí eu vou te fazer uma pergunta que vai um pouco com o que a Vera trouxe para a gente aqui, ó. A Vera Ofon. As nossas interpretações têm o tamanho da nossa evolução. Como espíritas, a gente sabe que, como você falou do determinismo, o espírito está fadado à evolução. Ele vai chegar lá. Pode levar muito tempo, menos tempo, mas isso é um fato, né? Isso está determinado. Essa visão, como ele traz ali, que eu achei pesado, né? Sobre meu nome, pesa a maldição milenária. Isso seria ainda esse resquício da doutrina católica, que não acredita, né, nas múltiplas existências, porque nós, como espíritas, trazemos a crença nas múltiplas existências e que nós viemos sempre para evoluir. Pensando nisso, Judas já evoluiu, já sabemos.
mas ainda temos esse resquício, né, de ainda condenar. Você acha que tem essa relação? Olha, quando a gente fala sobre as religiões de uma forma geral, eu penso que a gente tem que ter todo o carinho do mundo, para não soar como uma espécie de julgamento. Então eu procuro sempre trabalhar isso de uma forma que seja bem respeitosa. Até mesmo porque, Fabi, nós somos os mesmos. Os espíritas de hoje somos os protestantes de ontem, os católicos de anteontem, somos os ateus do século XIX, somos aqueles que gritamos Barrabás, somos aqueles que mandamos gente para a fogueira, que fizemos as cruzadas. Então, nós estamos nesse processo. E dentro desse processo, a gente vem trazendo nossas luzes e nossas sombras. Diz o benfeitor Emmanuel, na página 101 do livro Pão Nosso, intitulada Resiste à Tentação, ante os nossos anseios de luz, nós carregamos milênios de trevas. A nossa estada pela religião católica, principalmente ali na Idade Média, que medeia entre o século V e o século XV, é um período de muitas trevas. É um período onde a gente oprimia o pensamento religioso. Porque, veja, a gente trabalhava com a ideia do pecado para oprimir, das culpas, dos remorsos, das maldições, porque aquilo que eu tornava maldito era alguém que deveria ir para o inferno. Eram castigos irremissíveis. Então, tudo isso vem fermentando na nossa cabeça e a gente traz resquícios disso ainda nos dias atuais. Então, veja, quando Judas coloca carrego sobre mim uma maldição secular, fomos nós que fizemos isso. Porque não existem maldições. Nós sabemos que todos nós, enquanto espíritos imortais, somos criados simples e ignorantes. Caminhamos para a luz. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que não existe mal, mal com L. Pode até existir um homem mal com U, mas esse homem mal com U é temporário, porque o mal é a ausência temporária de bem. Mas como nós trazemos atavismos, ainda nos parece bem próximo, já que estamos vinculados ao passado, essa coisa da maldição, do inferno, do diabo. E nós temos que tomar muito cuidado para a gente não transformar o umbral no inferno, o obsessor no diabo. Não transformar o espiritismo, fazer o espiritismo à guisa de tudo isso que nós trazemos das religiões tradicionais. O espiritismo é uma doutrina libertadora, que nos ensina a pensar. Quando Camille Flammarion, nas Ezequias de Allan Kardec, falou sobre o espiritismo, ele falou que era a doutrina do bom senso. E Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, quando a gente ouve falar maldição, o bom senso repugna isso. Como repugna a ideia de um inferno, como repugna castigos eternos. E a gente pode se lembrar de Jesus. Se o pai do mundo não dá uma pedra a um filho que pede um pão, nem uma serpente a um filho que pede um peixe, que dirá o Pai do céu, que é eternamente justo, bom e misericordioso. A doutrina espírita, então, é um convite a nós modularmos a nossa forma de agir e ressignificarmos a nossa forma de pensar. Por isso, Maria Dolores vem e coloca para nós: Jesus amava Judas e Judas amava a Jesus. Daí a gente acaba com maldição, porque se Jesus amava, não tem por que falar em maldição. Muito bom, Rafael. Rafael, puxando aqui uns comentários. Nossa, tô meio sem voz aqui. A Nadir, quando a gente falava sobre o malhar Judas, né, ela avisou aqui, né, que diminuiu bastante, quase não tem mais, né? Eu particularmente também faz muito tempo que não ouço falar, né? Só em noticiário, alguma coisa assim nesse sentido, né? E a Thelma, ela trouxe uma pergunta aqui interessante. Quantas encarnações Judas teve para se redimir do equívoco? Porque imaginando Jesus tão doce, tão fraterno, e já tendo sido advertido por Jesus várias vezes sobre sua ganância por dinheiro.
Thelma, nós não temos a resposta para essa sua pergunta. Nem Maria Dolores, nem Humberto de Campos deixam claro quantas encarnações Judas teve. Aliás, Humberto de Campos nem deixa claro da reencarnação dele como Joana d'Arc. Ele faz uma espécie de sugestão. Mas por falar no século XV, por falar de uma personalidade do século XV, hoje já não existe dúvida entre os estudiosos do Espiritismo tratar-se de Joana d'Arc. Tanto que os estudiosos não colocam controvérsia sobre isso. Mas quantas encarnações, nós não sabemos. Agora você trouxe aí um outro detalhe. Judas, de fato, era muito ganancioso. Trazia essa marca moral. Ele era o tesoureiro, se assim podemos dizer, do colégio apostólico. E ele se sensibilizou, sim, diante da promessa das 30 moedas de prata. Ou seja, da mesma forma que ele quis dar um impulso para que Jesus se tornasse mais depressa o Messias, o fato é que ele também tinha uma queda. Ele quis as 30 moedas, depois ele se arrependeu. E isso diz para nós do mecanismo das obsessões. Porque, observem, nós só somos obsidiados nas nossas marcas morais, nas nossas imperfeições. Nenhum espírito vai chegar para mim e falar assim, Rafael, vamos no bar tomar uma cerveja? Porque não encontra esse gosto em mim. Mas pode chegar em mim, procurar uma marca moral. A exemplo, vaidade, e querer insuflar a minha vaidade. Chegou em Judas uma espécie de obsessão, 30 moedas de prata. Ou seja, eu vou unir o útil ao agradável. Eu apresso o messianato de Jesus e ainda fico com o bolso cheio de dinheiro. Por isso é que Humberto de Campos intitulou a página A Ilusão do Discípulo, deixando para nós um profundo conhecimento. Saiamos da ilusão de tudo aquilo que é material. Porque o que é material é ilusório, é passageiro. Às vezes pode ser a marca da nossa perda. Possamos a todo momento buscar quem nós somos, seres espirituais, que estamos no mundo por um compromisso de amor, que estamos no mundo por um compromisso de nos melhorarmos e sermos fiéis a Jesus hoje, aqui e agora, em pleno século XXI. Outras observações aqui, Rafael. Ainda que eu não mostrei antes, eu vi agora. Então, Judas certamente ficaria triste, né? Vera falou, por ver o quanto nos falta evoluir ainda. E a Cássia, que é justamente a idealizadora do canal, fez também outro comentário, né? No movimento de evangelização, acredito que nossas crianças não façam. Mas as crianças que não têm orientações ainda continuam essas práticas, né? E a Vera também comenta aqui o seguinte: Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, fala desse nosso passado atuando na Inquisição. Chama a atenção de nós, espíritas, sermos esses que tanto erraram. Faz parte da nossa evolução, né, esse aprendizado. Então, a gente ainda hoje, no nosso movimento espírita, a gente traz algumas coisas que nos lembram um pouco dogmas católicos e tal, né, e faz parte do nosso caminhar. Então, o espiritismo só tem menos de 200 anos. Então, é uma caminhada bem curtinha, né, em face do cristianismo, do catolicismo, que está arraigado aí já há vários séculos dentro da gente, né, ao longo dessas nossas várias encarnações que a gente já teve, né? O que você comentaria? Vamos lá. Gente, nós espíritas devemos ter a clara dimensão que nós somos trabalhadores de Jesus. Quando foram perguntar para Chico Xavier o que era o Espiritismo, e ele respondeu, Uaiço, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Nós estamos espíritas porque nós precisamos ser espíritas. Nós precisamos desse esclarecimento, desse acolhimento, porque talvez nós não daríamos conta permanecendo em qualquer outra religião. Então, ser espírita não é um símbolo de distinção. Eu vejo Corações Amigos citando aquela frase de Leon Denis, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas representa o futuro das religiões, colocando o espiritismo como algo que nos traz uma condição de superioridade. Não somos. Somos iguais a todo mundo.
Eu aqui em casa sou espírita, minha mãe é católica, minha irmã é católica, e não há diferenças entre nós. O espiritismo, nós estamos nele porque nós precisamos desse esclarecimento sobre imortalidade, desse esclarecimento sobre as possibilidades de intervenção do mundo extracorpóreo no mundo corpóreo, da necessidade da prática da caridade. E foi isso que Leon Denis quis dizer, que no futuro a gente caminharia para entender esses postulados espíritas, e não que todo mundo no futuro fosse tornar espírita. Então vejam, nós que somos os cristãos espíritas dos dias atuais, renascidos no Brasil, trazemos marcas muito difíceis do passado. Marcas inquisitoriais, marcas das cruzadas, marcas de vivermos em palácios, com muita vaidade, com muita pompa e circunstância, mas hoje estamos no Brasil, terra do Evangelho, uma pátria que nos acolhe para que a gente possa, nessa terra abençoada, fortalecer os nossos laços com Jesus e trabalhar sem olhar para trás. Trabalhar dando o nosso melhor, fazer o nosso máximo em cada mínimo de oportunidade que nós tivermos. Temos um outro comentário da Thelma, mas Fábio quer comentar alguma coisa? Eu acho que, de acordo com o que a Thelma traz ali, quando eu perguntei para o Rafael sobre os resquícios, na verdade, os resquícios que vêm dentro de nós mesmo, né? E essa tua fala do somos espíritas porque precisamos, acredito que sim, muito, né? Cada vez mais eu compreendo que se eu não fosse espírita, onde estaria essa cabeça, né, com toda essa bagagem de sombra que a gente traz, porque a Thelma diz ali, fui criada católica, odiava Judas por ter traído Jesus. Quando eu escutei na doutrina espírita falar que Judas não tinha de fato a intenção, aí que eu compreendi de fato e me apiedei. E eu concordo com a Thelma, né? Por isso eu agradeço todos os dias por ter conhecido a doutrina espírita, que nos abre essa possibilidade de receber esses textos através de Chico Xavier, né, de Humberto de Campos, de Maria Dolores, que nos abrem uma nova porta, porque embora a gente já escute falar sobre evolução, quando você conhece a doutrina, isso parece mais concreto, né, parece mais palpável, que todos chegaremos lá, e a gente consegue talvez compreender melhor certas coisas que aconteceram na história e diminuir o julgamento. Não estou dizendo que a gente não julga mais, porque ainda vem muito, né? O que a gente falou ali, está dentro da gente toda essa sombra, né? Ainda somos muito Judas aqui dentro, né? Eu gosto muito de fazer essa relação, né? Dos discípulos que eram homens comuns. Quem somos nós aí nessa fila desses trabalhadores de Jesus, né? Porque geralmente eu me identifico com os defeitos de cada um deles, né? Com as qualidades ainda falta muito, mas com os defeitos é fácil a gente se identificar. E Judas cometeu um erro que, a grosso modo, parece que foi gravíssimo, né? Mas a gente, com esse olhar de piedade, a gente consegue compreender. Então, eu agradeço por ser espírita, porque eu sempre digo que algumas coisas salvam a nossa encarnação, a nossa existência. Para mim, a doutrina espírita é o que me abriu um caminho de salvação, sabe? Para que eu pudesse compreender quem eu sou, né? O autoconhecimento que a doutrina traz também, né? Então, acho que a gente olhar para essa história de Judas e reconhecer dentro de nós o que nós temos também, né, de Judas dentro de nós, que somos propensos ao erro o tempo todo, é importante, né? E a doutrina espírita nos traz muito essa reflexão, né? Quero só fazer um comentário breve, porque essa fala da Thelma é muito rica. Todas as vezes que nós pensarmos em proposta religiosa, todas elas são boas. Quando nos transformem em pessoas de bem, em pessoas melhores. Se a nossa proposta religiosa está nos ensinando a odiar, alguma coisa errada. Porque o ódio é contrário à mensagem de Jesus.
Então a gente tem que ficar bem atento se eu estou amando ou se eu estou odiando. Se eu estou odiando a quem quer que seja, a uma proposta, a algo que eu reputo errado, alguma coisa não está bem esclarecida dentro de mim. Ah, Rafael, mas se está errado, o que eu faço? Silencie e faça você o correto. Você não precisa julgar nem odiar, porque quando eu odeio quem me odeia, são dois odiando. É violência gerando violência. Eu estou combatendo o mal com o mal. E no caso de Judas, a gente vem durante séculos odiando quem já evoluiu. Ou seja, além de ficar com ódio só para nós, é um ódio desnecessário, porque o espírito já nem recebe isso mais. Ele já se evoluiu e fica só pensando na nossa relação infantil para com uma coisa que aconteceu lá atrás. Eu ia até comentar algo nesse sentido mesmo, porque quantas coisas proporcionalmente piores a gente fez, né, enquanto a traição que Judas cometeu. E esse nosso caminhar aqui, uma vez eu ouvi um palestrante, não me lembro quem, que comentou assim: eu joguei pedra na cruz, por isso que eu estou sofrendo hoje. Isso é muito comum a gente ouvir isso, né? E eu achei interessante o que ele falou assim: gente, Jesus perdoa. Jesus não ia te castigar agora porque você jogou pedra na cruz. Então, você cometeu o ato de jogar pedra na cruz, agora é com você. O seu caminhar, né? Você vai procurando os seus caminhos de evolução e tal, e Jesus vai estar do nosso lado, ajudando nessa evolução. Vai estar ali, né? Dando uma ajudinha aqui e tal. Ele não vai caminhar por você. Aliás, até meu pai, quando era vivo, às vezes ele tinha um projeto e tal, eu ou minhas irmãs, e ele falava sempre assim: eu te dou o meu ombro. Não falava meus ombros, né? Até que um dia eu perguntei: pai, por que você fala assim, um ombro é isso mesmo? Sim, um ombro eu dou, o segundo não. Você tem que caminhar sozinho também. Eu te dou um apoio e você faz o seu caminhar. Agora, os dois, você não vai contar comigo. Conte com um apoio. Você tem que ter o seu esforço, né? Você tem que ter seu mérito. Então, eu demorei para entender isso, né? Às vezes ficava meio chateado, né? A gente faltando evoluir ainda. Mas é isso, né? A gente tem um caminhar aí tão longo e quanta coisa que a gente já fez para outros semelhante ao que Judas fez. E ele provavelmente está aqui também emanando energias para o nosso orbe, tal, de melhoras, etc. E a gente aí está ainda buscando conflito um com o outro, via armamento, mas a gente também está buscando conflitos pessoais com outros, né, sendo obsessores de encarnados. Então a gente precisa pensar nisso também. A obsessão não é só de desencarnado para encarnado, né? E a gente coloca essa culpa normalmente no desencarnado, né? Eu cometi tal coisa porque eu fui obsediado. Porque tal coisa, né? Não, foi a energia daquela pessoa ali tal que não deu certo para mim. Que a gente tenha essa visão, essa certeza de que tudo é nossa escolha. Judas teve a escolha dele, sucumbiu, assim como vários outros personagens, né, que a gente considera históricos também sucumbiram, né, como Napoleão Bonaparte, que foi Júlio César. Então tinha um trabalho lindíssimo para aquela época na França e também sucumbiu às tentações terrenas. E tantos outros, né, que a gente tem ao longo da história e que a gente tem conhecimento desse tropeço, apesar de uma missão lindíssima, não terem conseguido abraçá-la de verdade, né? Eu tinha visto aqui, a Geni comentou algo interessante aqui, ó. Este assunto deve ser bem mais divulgado dentro das casas espíritas. Geni, eu queria até comentar, falei nos bastidores aqui com o Rafael, que trazer Judas para o dia de hoje, né, não só o dia de hoje mesmo, mas em tempos atuais, foi uma sugestão de um estudo de evangelizadores, em que o tema surgiu, e a gente pensou assim, por que a gente não faz um estudo sobre Judas, né? Porque a gente tem essa imagem de que Judas traiu Jesus. Essa é a frase, né? E com isso a gente desperta emoções diversas e sem ter um parâmetro. Quantas vezes eu já traí alguém aqui? Quantas vezes eu já fiz um mal para outra pessoa ali?
Então, será que Jesus teria o mesmo perdão para comigo, como teve para com Judas? Então, são essas questões que a gente precisa realmente pensar, avaliar, trazer para o nosso coração e ter a certeza de que estamos fazendo o correto. Eu estou aqui pequenininho, como dizia, se não me engano, Madre Teresa de Calcutá, sou apenas uma gota no oceano, mas o oceano seria incompleto sem mim. Então, que a gente seja essa gotinha, né, que a gente trabalhe, somos apenas uma gotinha, mas uma gotinha que pensa, que tem condições físicas, psicológicas, materiais, espirituais, de ajudar alguém, para compor todo esse nosso orbe, fazer uma egrégora melhor, né, para a gente viver num planeta mais equilibrado, mais simples, né, mais humilde. E estou falando aqui, e o Sandro Godoy. Será que Judas conseguiu se blindar das ondas mentais de ódio que dirigimos para ele durante o tempo que precisou de tratamento e superação de suas dores morais? Isso é uma pergunta interessante. E antes de você falar, Rafael, sobre isso, assim, com essa evolução do Judas, eu acredito que para ele seja indiferente, né? Chegar para ele, não vai chegar. Eu lembro também quando houve acho que foi no SBT, fizeram uma campanha do maior brasileiro da história, uma coisa nesse sentido, né? E no final das contas foi eleito Chico Xavier, né? E nós espíritas aplaudimos, claro, né? Mas aí a gente fica pensando, né? Chico, tudo bem, vai receber essas energias com muito carinho e tal, né? Mas para ele não vai fazer diferença, entre aspas, por causa de onde ele já chegou, o que ele já alcançou, né, dos objetivos que ele conseguiu vencer, chegar, etc. Né? Rafa. Vamos lá, Sandro. Na verdade, as energias, as ondas mentais, elas só chegam até nós se a gente dá possibilidade para que elas cheguem. Num primeiro momento, após o suicídio, é bem possível, e aqui eu estou levantando hipóteses, que ele tenha sido bem atingido pelas ondas mentais de ódio em relação a ele, pelo fato de ele ter sido traidor de Jesus. Tanto que Maria Dolores fala da visita de Maria Santíssima a ele, onde ele se encontrava muito alquebrado, disse que a sua própria mãe biológica o tinha repudiado, e ela vai e o acolhe. Agora, depois ali que ele desencarna como Joana d'Arc, nenhuma onda o atingia mais. Tanto que na página de Humberto de Campos, do livro Cartas e Crônicas, começa dizendo que ele estava no vale do rio Cedron, ali no vale de Josafá, relembrando aqueles acontecimentos. E para ele era apenas uma lembrança, porque nada daquele passado o atingia mais. Depois que ele tinha subido, elevado à condição do colégio apostólico mais uma vez, por mais que as pessoas o vilipendiassem, falassem mal dele, o considerassem um traidor, ele estava tranquilo. O que isso traz para a gente? Quando a gente se eleva, as coisas não nos atingem. Agora, quando a gente fica vinculado ao erro, guardando muita culpa, muito remorso, as vibrações das outras pessoas podem nos atingir. Mas aí a gente tem recursos. O recurso de levantar, fazer uma oração, procurar vincular-se ao bem, ao trabalho do bem e seguir em frente. Fábio? Nós temos uma pergunta aqui sobre aquela fala, você já tinha comentado, uma fala de Jesus sobre vá e faça o que tens de fazer, se ela é verdadeira, como se Judas tivesse uma missão, da Ica Farinelli. Você já foi respondida, você quer? Oi. Vamos falar de novo. Oi, Ica, obrigado pela sua presença e pela sua pergunta. Nós respondemos essa frase, porque ela nos é feita muitas vezes. As pessoas tomam essa fala de Jesus, contida no Evangelho de João, como sendo um representativo da missão de Judas. Só que essa frase de Jesus não tem essa interpretação. Ou pelo menos pode ter outras interpretações. Vamos relembrar? Um de vocês vai me trair. Quem? Pergunta Simão Pedro. Aquele a quem eu entregar o pedaço de pão molhado. Ele entrega para Judas.
Vai e fazes o que você tem que fazer. O que ele tinha que fazer? Trair Jesus? Dar um beijo nele e o entregar para a soldadesca de Anás e Caifás? Será que aquele vá e faz o que tem que fazer não era exatamente o contrário? Você está tendo mais uma oportunidade de repensar, de ressignificar os seus passos. Você não precisa me trair. Você tem o seu livre-arbítrio. Então veja, das palavras de Jesus, a gente não pode subentender que ele estava pedindo ao traidor para que o traísse. Das palavras de Jesus, a gente tem que subentender que ele estava pedindo para o traidor que repensasse. Porque senão a gente coloca Jesus à conta, e aqui eu vou fazer uma simbologia, tá, gente? Guardem as devidas proporções. Quem é que vai dizer para eu fazer uma coisa errada? O meu anjo de guarda ou o meu obsessor? Pensem comigo. É o meu obsessor, concordam? O que o meu anjo de guarda vai fazer? Rafael, repense. Não vá por esse caminho. Pense melhor, respire. Você ainda tem um tempo para agir diferente. Então, talvez a melhor interpretação para essa passagem de Jesus seja: olha, eu estou pressentindo, Judas, que você vai me trair, mas eu estou te dando um tempo. Não haja dessa forma, meu filho. Eu te amo tanto. Eu te escolhi. Você era um comerciante diferente de todos os outros. Eu sabia que você era um revolucionário, tanto que seu nome é Judas Iscariotes, ou seja, trazendo o próprio sicário, que era a faca, sicar, no nome. Eu sabia que você queria libertar Israel de Roma pela revolução, mas eu te amo. Não faça isso. Então, Ica, a gente precisa dar um novo sentido a essa fala de Jesus, porque Jesus falava coisas movidos pelo amor, pensando no nosso bem, não estimulando o traidor a trair. Rafael, nós temos mais uma pergunta que fala sobre essa visão que o Espiritismo traz sobre Judas, né? Da Thelma. Thelma pergunta: porque o catolicismo, e depois ela coloca não só o catolicismo, mas outras religiões também, não são tão claros em relação a essa história e não explicitam que hoje, quando ela fala sobre Judas nesse prisma que já foi chamada de doida, esse prisma do equívoco e não da traição, né? Thelma, existem algumas razões. A primeira delas é que a igreja não tem as fontes mediúnicas que nós temos. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, tal qual um imenso exército que se movimenta sob a ordem do seu comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, e quais estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e devolver a visão aos cegos. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem são os espíritos do Senhor? Maria Dolores, Humberto de Campos, São Vicente de Paulo, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho. A igreja não acredita na comunicação. A igreja até acredita em alguns fatos mediúnicos. Por exemplo, Maria que apareceu no México, Nossa Senhora de Guadalupe. Maria que apareceu na França, Nossa Senhora de Lourdes. Mas na comunicabilidade e na psicografia, os textos mediúnicos, a igreja não tem. Então, elas não têm esses relatos que nós temos. Existe um outro motivo. A igreja ainda precisa estar estribada em determinados dogmas. Faz parte da estruturação da igreja. Porque eles não conseguem revolucionar a tal ponto de transformar a traição de Judas em equívoco. Porque são 2000 anos de igreja construída nesse sentido. Perceba que o Papa Francisco tem tentado fazer pequenas transformações e olha quanto esse Papa tem sofrido. Imagine se de uma hora para outra ele faz uma encíclica: gente, repensem Judas, ele não foi um traidor, ele se equivocou, mas ele amava Jesus e Jesus amava ele. Já mataram um Papa, minha irmã. Depois colocaram que o Papa João Paulo I morreu. Mas ele não morreu, ele foi envenenado. Então as coisas na igreja vão ocorrendo devagarzinho, mas as coisas vão ocorrendo. Por isso nós temos o
consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, que vem nos esclarecer e nos dizer que não existe um mal absoluto, existe o equívoco temporário. Porque o equívoco temporário é sinal de que no futuro todos nós seremos anjos. Sandro colocou aqui a história desse espírito muito me sensibiliza. E sensibiliza a nós todos, né, Sandro? Porque realmente quando a gente conhece um pouco mais, né, a doutrina nos favorece isso, a gente fica emocionado e também, eu diria, por mim, envergonhado. A gente, até hoje, tantos séculos depois, ter esse comportamento. A Ica agradeceu aqui sua resposta. Mônica. Oi, Mônica, bem-vinda. Boa noite. E temos mais alguma coisa, Fabi? Eu sempre tenho. Eu posso criar perguntas para o resto da noite. Sim, a gente combinou que você tem 25 perguntas, né? Então, viu? Eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente vê, conhecendo um pouco melhor a história de Judas, a gente percebe que o famoso ele errou tentando acertar, né? Ele tinha motivos, ele tinha ali as suas motivações e a intenção dele, e ele jamais esperaria que as coisas se desenrolassem da forma como realmente aconteceram, né? Então, a minha pergunta é, quando ele viu o que fez e caiu naquele remorso, foi isso que piorou a situação espiritual dele? Foi o remorso, foi a culpa, a gente pode dizer, considerando o erro e os agravantes, né? Então, essa é a pergunta, se o que agravou a situação dele foi o remorso e a culpa. Foi. Eu vou te responder conforme os postulados da igreja e vou te responder conforme a psicologia. Observe, dentro do postulado da igreja, se existe um pecado, precisa haver uma punição. Se existe uma culpa ou um remorso, precisa haver um castigo. Se eu vendo o meu Senhor por 30 moedas de prata, eu errei tentando acertar. Existe um outro brocardo popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Ou seja, ele sabia que havia tido um equívoco. Ele não teve fortaleza moral para suportar o próprio equívoco e se suicidou. Precisava se suicidar? Não. Olha o que fez Simão Pedro. É bem verdade que numa gradação Simão Pedro fez bem menos. Negou Jesus 3 vezes. Mas será que Simão Pedro também não era bem mais próximo? E dentro da estrutura de Simão Pedro, negar 3 vezes também não foi uma traição? Gente, é para a gente pensar num termo de psicologia. Simão Pedro se suicidou? Não. O que ele fez? A partir de agora vou trabalhar por Jesus até o fim. E no ano 66, estando em Roma, ele é condenado por Nero a morrer igual a Jesus, crucificado. E ele, não mereço essa distinção. Se vão me crucificar, que o façam de ponta cabeça, para que a morte seja ainda mais dolorosa. Porque a morte por crucificação, existem as duas palavras, crucifixão e crucificação. Ela não se dá pela crucificação em si. É muito doloroso as marcas dos pregos, mas a pessoa ela vai sendo esticada. Ela vai morrendo por asfixia. Vocês se lembram que num determinado momento, Longinos, que depois reencarna como Dom Pedro II no Brasil, vai e coloca uma lança? Por quê? Estava demorando morrer, ele queria apressar. Simão Pedro pede para morrer de cabeça para baixo, para morrer de uma forma ainda mais gravosa que Jesus, porque de cabeça para baixo, gente, imagine, o sangue começa a descer. Então você morre sufocado pelo próprio sangue, além de toda a dor dos pregos marcados na mão. Mas Simão Pedro não se suicidou. Ele escolheu o caminho de amar até o fim. Nós sempre teremos 2 caminhos. O caminho da dor, que pode se transformar, se cumulado com um remorso, com uma culpa, no ato extremo do suicídio, ou o caminho do amar. O que eu deixo para as pessoas? Escolham amar.
A nossa reencarnação é uma proposta de amar, de servir. E hoje, sobre o guante da psicologia, Joana de Ângeles, desde 1989, com o livro Jesus e Atualidade, escreve sobre psicologia. Ela fala que a gente não precisa cultivar culpas e remorsos. E por quê? Deus sabe que nós erramos. Nós sabemos também. E a gente tem dois caminhos. Substituir a culpa pela responsabilidade, começar a agir de novo, traçar novas rotas, porque nada vai adiantar eu ficar guardando culpa. Eu vou ficar paralisado. Ou então eu me cristalizo naquela culpa e não faço mais nada. Então escolhemos vencer a culpa e com responsabilidade seguir em frente. Temos mais um comentário aqui da Thelma. Acredito que Pedro já trazia em si uma envergadura moral. A gente nota quando lê sobre ele. Mas já Judas não. O meio em que ele vivia, enfim. Pode ser, né, Rafa, essa questão do como ele era mais ligado à matéria do que provavelmente os outros, que tinham aquela necessidade de subsistência, né, pela pesca, enfim. Na verdade, Simão Pedro era um pescador honrado, tá, gente? Quando a gente lê o The Chosen, quando a gente assiste o The Chosen, a gente tem que ter alguns senões, porque, conversando com Elahá sobre o The Chosen, ele coloca como sendo um midrash. O midrash é uma figura interpretativa da cultura judaica, onde os rabinos eles vão nas lacunas do texto da Torá, mediante a sua inspiração, a sua vivência, eles vão construindo determinados textos para poder fazer o encaixe ou a ponte. Então, Elahá colocou que muito do The Chosen é midrash, porque você não encontra aquilo no texto bíblico. Quer dizer que o The Chosen não é verdade? Não é isso que está se dizendo. Quer dizer que o The Chosen, muito do que está ali não está na Bíblia. São construções que podem ser verdadeiras, mas nós não encontramos uma historicidade. Porque quando a gente vê o personagem de Pedro no The Chosen, ele jogava, ele era boêmio, e a gente não encontra isso na Bíblia. Pelo contrário, o personagem Pedro na Bíblia era um personagem turrão, sim, mas um cara trabalhador, que tinha uma família, que tinha uma sogra, que Jesus curou essa sogra. Então era alguém com uma envergadura maior, alguém afável ao trabalho, alguém que conhecia a Torá, cumpria as mitzvot, as 613 mitzvot que preceitou a Torá. Já Judas não. Judas, ele era um comerciante, vivia da venda de quinquilharias. E aí nós temos dentro da historiografia a possibilidade dele participar do grupo dos Zelotes, como eu disse anteriormente, junto com Simão Zelote, o grupo revolucionário, ou a um outro grupo ainda mais radical, que era o grupo dos sicários. Porque os sicários, além de revolucionários, eles também matavam. Daí nós temos a palavra hoje sicário. Todo mundo sabe o que é um sicário. Então era alguém com pouca envergadura moral. Mas Jesus, quando escolheu Judas, sabia que ele era alguém confiável. Amava Judas. E não escolheu já sabendo que Judas iria traí-lo, porque Judas, durante todo o momento, ele tinha o seu livre-arbítrio, tinha a marca moral, é bem verdade que se diga, que o possibilitaria agir daquela forma. Mas Jesus não o escolheu premeditadamente, porque num determinado momento Judas o iria trair. Isso é determinismo. Talvez por tudo isso, Judas, depois da traição, ele tenha se suicidado. E o próprio suicídio dá conta de uma coisa chamada arrependimento. Porque se ele não tivesse se arrependido, ele não tinha se suicidado. Errou em se suicidar? Errou. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida, mas mostra que, de fato, ele se arrependeu. Tanto que Jesus vai e o busca no plano espiritual inferior, e depois ele recebe a visita da própria Virgem Maria. A gente está indo, o papo é muito bom, está muito gostoso aprender, perguntar, compartilhar com as pessoas que estão aqui nos assistindo, suas observações. Eu gostaria de trazer, posso, Ito? Um trechinho. Só
agradecer aqui o Cláudio, a presença do Cláudio, que é da nossa equipe de apoio espiritual da Abrarte. Inclusive, estava em reunião, né? A gente estava em reunião até há pouco tempo. A gente está se encaminhando para o final, Ito? Como estamos? Já está. Nossa, 1h30, praticamente, né? Mas a plataforma suporta até 8 horas seguidas, hein? Mas a gente tem os nossos compromissos também, né? Diga, Fábio. Pois é. Eu queria trazer um trechinho dentro disso que o Rafael trouxe agora, que está no Boa Nova, naquele capítulo intitulado A Ilusão do Discípulo. E é bem no comecinho, quando Judas está ali ansioso, que ele já estava pensando em fazer alguma coisa, ou já tinha feito, e ele conversa com Tiago sobre a necessidade de ter esse mestre mais ousado, né? Em busca dos direitos do povo, né? De lutar pelo povo mesmo. E aí, Tiago responde assim. Tiago, é isso mesmo, né? Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e as almas. Eu achei esse trecho de uma delicadeza, sabe, que resume, assim, o que foi Jesus, né? Em 2 linhas, né? Uma frase que resume qual era a tarefa de Jesus e que, infelizmente, Judas, naquele momento, ainda não tinha compreendido, né? Qual era essa missão de Jesus na Terra. Judas ainda não tinha compreendido naquele momento. E a pergunta é, será que nós já conseguimos compreender isso, né? Qual foi essa missão de Jesus? Será que já conseguimos trazer isso para os nossos corações e nossas almas? Essa é a pergunta de 1 milhão. Porque quando a gente observa os nossos comportamentos hoje, no qual eu me incluo, às vezes me parece que nós ainda não compreendemos. Porque a missão de Jesus não tem nada a ver com a materialidade. Não tem nada a ver com a conquista de espaços materiais. Não tem nada a ver com a construção de tantas igrejas, de tantos discípulos. A estada de Jesus no mundo foi para que a gente aprendesse a amar, aprendesse a perdoar, aprendesse que nós somos espíritos imortais, que o reino dele não era desse mundo, que nós aprendêssemos a conviver como irmãos. Tanto isso é verdade, que ele assevera no texto de João, capítulo 15, versículo 12, eis que o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Quando a gente olha a cristandade pelo mundo hoje, me parece que nós estamos agindo ainda pior do que Judas. Mas como eu sou uma pessoa bem esperançosa, eu diria que estamos a caminho. E como se caminha sempre para melhor, nós estamos a caminho da luz. Pode demorar, mas a gente precisa cada vez estar mais consciente de que Jesus não veio construir templos de pedra, não veio fazer revoluções. Quantas coisas a gente quer revolucionar hoje? Quantas confusões a gente quer fazer? Quantos territórios a gente quer anexar? Quantas eleições a gente quer ganhar por um homem que não se preocupou com o mundo, a não ser com o mundo da nossa intimidade? Então eu penso que pensar em Jesus é pensar no nosso compromisso diário de nos fazer pessoas melhores. Fábio, Rafa, eu acho que a gente está caminhando realmente para o final e essa percepção, né, esse, como o próprio título diz, né, um novo olhar sobre Judas, nos ajuda a cada um de nós se entender também, né, a gente procurar o autoconhecimento e a partir disso sermos melhores, né. Então a grande vitória nossa é sermos melhores amanhã do que somos hoje. Ser isso.
que hoje eu tenha sido melhor do que ontem, é isso que eu queria falar, né? Não melhor que o fulano ou ciclano, mas que eu tenha compreendido as minhas dificuldades e, de certo modo, tenha vencido, né? E, com isso, então, vou pedir suas considerações finais, depois a Fábio também fala um pouquinho e a gente caminha para o encerramento, caso não haja mais nenhuma pergunta aqui. Vamos ver, chegou alguma coisa agora aqui. Vera, muito obrigado, foi muito bom. A Jussara, Judas se viu decepcionado consigo mesmo. É o que a gente comentou, né? Maria José Reis, muito grata pelas reflexões maravilhosas. Rafael, obrigado e gratidão. E teve um outro comentário aqui, da Thelma. Se eu pudesse, perguntava muitas coisas a Rafael, porque ô menino de luz, rapaz, e sábio muito. Quando li esse livro, foi como se me transportasse ao meio deles e eu sentia a ansiedade que Judas sentia. E foi aí que eu comecei a entender Judas. Aí eu falando particularmente do livro em si, Boa Nova, a gente está estudando também no nosso grupo de evangelizadores, o estudo virtual na semana, e é interessante que eu já levo para um pouco do outro lado, né? Cada capítulo é como se a gente estivesse lá dentro e dá para praticamente fazer uma cena real daquelas situações, né? Daqueles aprendizados todos, daquela presença dele ali falando com todo mundo, falando com um, com o outro, etc. Então eu falo com o pessoal, nossa, dá vontade de fazer sketches, né, de cada capítulo que foi feito, foi ditado para o Boa Nova, né? Que mais? A Ana também agradece aqui para a gente. E Rafa, então suas considerações finais, por favor. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. É um trecho de Maria Dolores que eu deixo aí como a certeza de Jesus nas nossas vidas. A confiança que ele tem em cada um de nós. Nós possamos ter esse novo olhar sobre aqueles que nós consideramos pessoas ruins. Que nós possamos ter essa esperança de que Jesus permanece ao nosso lado e seguir em frente. Muito obrigado e que Jesus nos guarde em sua paz. Nossa, é verdade. E a gente tem mais outros agradecimentos aqui. A Cris Araújo, que estava no começo, né? Muito obrigado por esses momentos tão iluminados, bom estar com vocês. A Lia Valente Burin. E a gente está colocando também, pessoal, alguns livros do que o Rafael citou. Tá? Então, são a bibliografia que ele usou para esse nosso momento de hoje. E, Fábio, por favor. Estava colocando ali os nomes das obras, todas psicografias de Chico Xavier, né? E a gente comentou no início, nos bastidores, né, que a gente ia ficar de aluno hoje, realmente. A gente aprendeu muito, foi muito bom trocar esse conhecimento, né, aprofundar um pouco esse conhecimento sobre Judas e buscar sempre olhar para a gente, né, o que tem de Judas aqui dentro de mim, porque a gente traz isso também. Eu acho que essa é uma reflexão importante e a gente se perdoar, né, porque ele não precisa do nosso perdão, ele já está lá em outro lugar. Então, que a gente possa trazer essas reflexões, né, desses discípulos para nós, para dentro de nós, para que a gente possa se melhorar. Agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Rafael por compartilhar seu conhecimento com a gente, e uma boa noite a todos esses que ficaram assistindo com a gente, os que vão assistir depois. Foi uma noite de muito aprendizado. Obrigada. Gente, então, mais uma vez, eu também agradeço agradeço aqui aos nossos retransmissores, né, a TV IDEAC, a Rádio Melodias do Bem, a Rai TV, a Web Rádio Fraternidade, a TV7, a Web TV do Espírito, e
a casa inicial, a casa que teve a ideia, né, dessa proposta, a Casa Assistencial Espírita Nosso Lar de Barretos, representado pela nossa querida Cássia Bampa, que me deu a tarefa de continuar apresentando o programa, né? Eu gosto mais de ficar nos bastidores, por trás das câmeras e tal, e espero estar correspondendo ao que ela desejava, né? Que ela precisou se ausentar por motivos pessoais, mas logo ela está de volta. A gente está preparando aí uma sequência também de estudos sobre os apóstolos. Acho que vai dar certo. A gente está caminhando para isso e ela vai estar presente conosco. Rafael, então, muito obrigado mais uma vez ter aceito esse convite. A gente conversou assim, né? A gente já tem conversado há algum tempo, mas sem um tema ainda específico. Aí, quando eu lembrei do Judas, foi há pouco tempo, e você de imediato aceitou estar com a gente aqui. Então, foi muito rico. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente, que tivemos uma ótima audiência também, né, Fábio? Aqui a gente acompanhando nos bastidores. E, Fábio, você também, sendo o meu ombro amigo aqui também nesse suporte, não tenho como agradecer. Espero conseguir algum dia. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado e a gente se encontra em breve. Ok? Até já, gente. Obrigado por estarem aí com a gente. Tchau, tchau.